Terra é um planeta coberto por segredos líquidos. Mais de 70% da sua superfície é água. Mas acredite se quiser, conhecemos mais sobre a Lua do que sobre os oceanos. O fundo do mar esconde mistérios que nem a ciência mais avançada conseguiu decifrar. E se até hoje descobrimos coisas inacreditáveis, imagine o que ainda está lá, esperando para ser revelado. Pense nisso. Enquanto você anda em terra firme, há um mundo oculto sob as ondas. Para cada montanha que você vê, há cordilheiras submersas mais altas que o Everest. Já parou para pensar que, enquanto olhamos para as estrelas em busca de respostas, o maior enigma talvez esteja sob nossos pés? É como se houvesse um universo paralelo, mas bem aqui, no nosso próprio planeta. E tem mais. Algumas dessas regiões são tão inacessíveis que até os equipamentos mais modernos têm dificuldade em explorá-las. A pressão lá embaixo é absurda. Seria o equivalente a empilhar cerca de 1000 elefantes em cima de você. Não é à toa que cada expedição ao fundo do mar pode custar milhões. Mas, quando algo novo é encontrado, o impacto no conhecimento humano é gigantesco. Imagine encontrar uma criatura que ninguém jamais viu, vivendo em um ambiente onde a vida nem deveria existir. Parece ficção científica, mas é realidade. Um exemplo? Em 2018, pesquisadores descobriram um tipo de peixe transparente em águas profundas, com um crânio que você pode literalmente enxergar através dele. Isso não só expande nossa visão da vida na Terra, mas também reforça a ideia de que ainda estamos apenas arranhando a superfície. Se você acha que já viu de tudo, está enganado. O oceano ainda esconde segredos que desafiam até as mentes mais brilhantes. E quanto mais investigamos, mais percebemos o quanto sabemos pouco. E o próximo mistério nos leva para um lugar onde poucos ousaram ir. O ponto mais profundo do planeta. Imagine descer sozinho até um lugar onde a luz do sol nunca chegou. Em 2012, James Cameron, sim, o diretor de Titanic, fez exatamente isso. A bordo do Deep Sea Challenger, ele mergulhou quase 11.000 metros na Fossa das Marianas. É um ambiente tão extremo que a pressão lá embaixo é como ter o peso de um prédio inteiro sobre cada centímetro do seu corpo. Não é um passeio para qualquer um, certo? Agora, pense no seguinte. Enquanto a maioria das pessoas explora o conforto da superfície, Cameron estava a quilômetros de profundidade, cercado pela escuridão absoluta. E o que ele encontrou lá? Criaturas bizarras, como pequenos anfípodes translúcidos. Imagine camarões transparentes, mas que parecem saídos de um filme de ficção científica. A natureza, definitivamente, não tem limites quando o assunto é adaptação. Esse tipo de exploração não é só curiosidade, é ciência pura. Conhecer as profundezas do oceano pode, por exemplo, ajudar a desenvolver novas tecnologias ou até medicamentos. Algumas bactérias encontradas em ambientes extremos já estão sendo estudadas para criar antibióticos mais potentes. Ou seja, descer ao fundo do mar não é só aventura, é um investimento no futuro da humanidade. Mas não pense que essa viagem foi fácil. Qualquer falha no submarino poderia ser fatal, e ali não existe espaço para erros. Imagine passar horas confinado em um espaço minúsculo, sabendo que qualquer rachadura na estrutura significaria o fim. É preciso ter coragem, preparo e uma curiosidade insaciável para se arriscar em um ambiente onde quase ninguém jamais pisou. E o mais impressionante? Mesmo no ponto mais inóspito do planeta, a vida encontra um jeito de prosperar. Isso levanta uma questão fascinante. Se criaturas conseguem sobreviver em condições tão extremas aqui na Terra, o que será que pode existir em outros planetas,
em oceanos escondidos sob camadas de gelo? E por falar em mistérios, o próximo nos leva a um som enigmático que ecoou do fundo do oceano e deixou cientistas perplexos. Em 1997, algo estranho aconteceu no meio do Oceano Pacífico. Hidrofones, que são como microfones subaquáticos, captaram um som tão poderoso que foi ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância. O barulho, batizado de bloop, era tão intenso que, por um tempo, alguns cientistas até cogitaram a existência de uma criatura gigante desconhecida. E convenhamos, quem nunca imaginou que o fundo do mar pudesse abrigar monstros lendários? Agora, pensa só, para um som viajar essa distância toda, a fonte precisa ser colossal. Não é à toa que teorias malucas começaram a surgir, de lulas gigantes até a mítica cidade submersa de Atlântida. Mas a explicação mais aceita hoje é um pouco mais pé no chão. O bloop teria sido causado pelo rompimento de imensos blocos de gelo na Antártida. Ainda assim, o mistério não foi totalmente solucionado. Curioso como o oceano guarda segredos até em suas vibrações, não é? Sons como o bloop são chamados de anomalias acústicas, e muitos deles ainda não têm explicação. Para quem acha que tudo já foi descoberto, esses registros provam o contrário. E, se em pleno século XXI ainda somos surpreendidos por sons desconhecidos, imagina o que mais pode estar acontecendo nas profundezas enquanto estamos aqui na superfície. E se você acha que isso é só papo de cientista, saiba que até a tecnologia militar usa esses registros para monitorar o oceano. Grandes potências mantêm hidrofones espalhados pelo mundo para detectar submarinos, ou qualquer coisa que se mova de forma suspeita debaixo d'água. Em outras palavras, os oceanos não são apenas um mistério científico, mas também um território estratégico que ninguém quer perder de vista. Mas o mais intrigante é que o bloop é só a ponta do iceberg, literalmente. Outros sons, como o Julia e o upsweep, continuam sem uma explicação definitiva. E cada vez que algo assim é captado, a pergunta ressurge: será que realmente conhecemos tudo o que habita as profundezas? E falando em mistérios subaquáticos, o próximo é um verdadeiro pesadelo para qualquer ser vivo. Um lago mortal no meio do oceano. Imagine mergulhar no fundo do oceano e, de repente, encontrar um lago. Sim, um lago dentro do mar. Parece coisa de filme, mas esse fenômeno real foi descoberto em 2015 no Golfo do México. Os cientistas o apelidaram de Jacuzzi da Desgraça. E o nome não é à toa. As águas desse lago submerso são tão salinas e tóxicas que qualquer criatura que ousa atravessar suas margens não sobrevive por muito tempo. Agora, pensa na cena. Peixes e caranguejos que caem ali acabam sendo preservados, como se fossem congelados no tempo. Esse lago é um verdadeiro cemitério natural. E o mais curioso, ele existe por causa de rachaduras no fundo do oceano que liberam substâncias químicas extremamente concentradas, criando um ambiente letal para a maioria das formas de vida. Um lembrete de que, mesmo em um planeta conhecido, ainda há lugares onde nada pode sobreviver. Mas não pense que essas descobertas servem só para matar a curiosidade. Os cientistas estudam esse tipo de ambiente extremo para entender como a vida pode se adaptar em condições inóspitas. E mais, essas pesquisas têm implicações diretas em missões espaciais. Se um lago tóxico pode sustentar formas de vida estranhas aqui na Terra, quem garante que algo parecido não exista sob as camadas de gelo em luas como Europa, de Júpiter? E, se você gosta de suspense, aqui vai um detalhe. O Jacuzzi da Desgraça não é único. Outros lagos semelhantes
já foram identificados em diferentes partes do oceano, e cada um guarda seus próprios segredos. Esses ecossistemas extremos são como cápsulas do tempo, revelando pistas sobre como a vida pode ter surgido em nosso planeta e como ela pode existir em outros cantos do universo. O que fica claro é que, mesmo nos ambientes mais letais, a natureza sempre dá um jeito de surpreender. Mas, se você achou um lago tóxico no fundo do mar impressionante, espere até conhecer as misteriosas estruturas submersas encontradas no Japão. Algumas pessoas acreditam que podem ser os restos de uma civilização perdida. Em 1986, um mergulhador japonês fez uma descoberta que deixou o mundo em dúvida. No fundo do mar, próximo à ilha de Yonaguni, ele encontrou imensas formações rochosas que mais pareciam as ruínas de uma cidade submersa. Degraus, plataformas, pilares, tudo com um formato tão perfeito que muitos acreditaram ser obra de uma civilização perdida. E claro, as teorias começaram a surgir, desde templos antigos até a mítica Lemúria, uma Atlântida do Pacífico. Imagina só, um conjunto de blocos gigantes alinhados, com estruturas que parecem escadarias e até corredores. Dá para entender por que alguns arqueólogos acreditam que ali poderia ter existido uma cidade há mais de 10 mil anos, bem antes das primeiras civilizações conhecidas. E se isso for verdade, o que mais pode estar escondido sob as águas? Por outro lado, muitos cientistas têm uma explicação mais simples: forças naturais. Eles defendem que correntes marinhas e movimentos tectônicos esculpiram as rochas ao longo de milhares de anos. Afinal, a região de Yonaguni fica em uma área com intensa atividade sísmica, o que poderia explicar as formas geométricas. Mas, cá entre nós, quando a natureza cria algo que parece tão arquitetônico, é difícil não se questionar. Seja natural ou artificial, a verdade é que Yonaguni provoca mais perguntas do que respostas, e essas formações não são um caso isolado. Em outras partes do mundo, como em Cuba e na Índia, estruturas submersas semelhantes já foram encontradas. Se há tantas pistas espalhadas pelos oceanos, será que conhecemos mesmo toda a história da humanidade? Talvez boa parte do nosso passado esteja enterrada sob as ondas, esperando para ser redescoberta. E, falando em surpresas, o oceano tem mais uma carta na manga. Criaturas que parecem saídas de filmes de ficção científica. Seres bioluminescentes, dentes transparentes, formas de vida que desafiam as leis da sobrevivência. Prepare-se, porque as profundezas guardam habitantes que parecem mais alienígenas do que terráqueos. Se alguém te dissesse que existem criaturas que brilham no escuro, com dentes afiados e formas bizarras, você pensaria em um filme de ficção científica, certo? Mas essas criaturas são bem reais e vivem nas profundezas do oceano. Lá embaixo, a mais de 1000 metros de profundidade, onde a luz do sol nunca chega, a vida encontrou um jeito de prosperar de formas que desafiam a imaginação. E acredite, o que já foi descoberto é só a ponta do iceberg. Um dos exemplos mais fascinantes é o peixe-dragão, um predador que produz sua própria luz para atrair presas em meio à escuridão. Imagine estar em um ambiente onde tudo é breu absoluto, e de repente, pequenas luzes piscam, como um convite fatal. E tem mais. A lula vampiro, com seus tentáculos avermelhados e olhos enormes, usa bioluminescência para confundir quem tenta atacá-la. No fundo do mar, quem não se adapta simplesmente não sobrevive. E as adaptações não param por aí. O peixe-ogro, por exemplo, tem dentes tão grandes que nem consegue fechar a boca completamente. Já imaginou? E não é só aparência assustadora. Essas criaturas desenvolveram sentidos aguçados para detectar qualquer sinal de alimento,
já que a comida por lá é escassa. É a natureza, mais uma vez, provando que sempre encontra soluções engenhosas para enfrentar condições extremas. Agora, pense nisso. Se o oceano, aqui na Terra, consegue abrigar formas de vida tão incomuns, por que não imaginar que algo semelhante possa existir em outros planetas? Cientistas acreditam que mundos com oceanos subterrâneos, como a Lua Europa, de Júpiter, poderiam ter seres adaptados a ambientes extremos. Afinal, se a vida floresce em um lugar onde a pressão esmagaria um submarino comum, as possibilidades são infinitas. Mas, por mais impressionantes que essas criaturas sejam, elas são apenas um vislumbre do que está escondido lá embaixo. O oceano ainda guarda mistérios que desafiam a ciência. E, entre eles, está a pergunta que não quer calar. O que mais está oculto nas profundezas, esperando para ser descoberto? Se, em tão pouco tempo, já descobrimos lagos tóxicos, sons inexplicáveis e criaturas que parecem vindas de outro mundo, o que mais pode estar escondido no fundo do oceano? A verdade é que, mesmo com toda a tecnologia atual, ainda conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre as profundezas marinhas. E a cada nova expedição surgem perguntas que nem a ciência consegue responder completamente. Imagine que, em um mergulho futuro, alguém encontre ruínas de uma civilização desconhecida, ou até formas de vida que funcionam de um jeito totalmente diferente do que conhecemos. Parece coisa de filme, mas pense. Há poucos anos, ninguém acreditava que organismos poderiam sobreviver em ambientes sem luz e com pressões absurdas. Hoje, sabemos que a vida não só sobrevive, ela floresce em lugares que, para nós, seriam letais em segundos. E não são só criaturas ou formações estranhas que intrigam os cientistas. Há relatos de anomalias magnéticas, objetos não identificados e fenômenos acústicos que ainda desafiam as explicações convencionais. Por exemplo, em algumas regiões do oceano, bússolas simplesmente enlouquecem, como se algo ali embaixo interferisse nos campos magnéticos. Quem sabe o que pode estar escondido sob camadas de sedimentos e quilômetros de água gelada? Se tem algo que a história já provou, é que grandes descobertas costumam acontecer quando menos se espera. Muitas vezes, a chave para um avanço científico ou uma nova compreensão do mundo está em explorar o que ainda não foi visto. E, se o passado escondeu mistérios por tanto tempo, quem garante que não há respostas esperando para serem encontradas? Afinal, o desconhecido sempre teve um jeito peculiar de surpreender a humanidade. Enquanto todo mundo olha para as estrelas em busca de respostas, talvez o maior segredo esteja logo abaixo dos nossos pés, no coração do oceano, em um mundo que mal começamos a explorar. E quem sabe, a próxima grande revelação pode estar a um mergulho de distância.